Seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã. Estamos iniciando mais um comentário da revista da Escola Bíblica Dominical Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. Já estamos na nossa 10ª lição, cujo tema é Zaqueu, entrada em Jerusalém e volta de Jesus. Seu texto áureo vai dizer que porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Está lá em Lucas capítulo 19, versículo 10. E a verdade prática vai dizer: o Filho do Homem continua buscando e salvando os perdidos para viverem uma vida melhor aqui na terra e, por fim, a vida eterna no céu. Essa lição ela tem 3 unidades. Vamos estar vendo na primeira unidade a conversão de Zaqueu, a segunda unidade, entrada triunfal em Jerusalém, e a terceira unidade, o ensino profético sobre o futuro. Essa lição também tem 3 objetivos, os objetivos teremos que alcançar ao longo da ministração da lição. O primeiro objetivo, buscar o Senhor com determinação de Zaqueu. Vamos ver a determinação aí de Zaqueu em buscar ao Senhor. Segundo objetivo, perdoar e celebrar a reconciliação com o mesmo amor de Jesus. Terceiro objetivo, alertar os homens para que reconheçam Jesus e não cometam o mesmo erro de Jerusalém. A gente vai ver o erro que Jerusalém cometeu ao recusar Jesus e as suas consequências em função desta recusa. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil e gostaria de agradecer a todos os meus irmãos que aqui já estão, nos prestigiando. Nosso muito obrigado, que você possa aí deixar o seu gostei, o seu comentário, compartilhar a lição com os irmãos. E você, meu irmão, minha irmã, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para nos ajudar a fazer com que a palavra do Senhor seja propagada. A introdução da revista vai falar a respeito da lição. Essa lição ela vai ser pautada em 3 capítulos, capítulo 19, capítulo 20 e capítulo 21, onde vai dar ênfase aí na conversão de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, chefe dos coletores de impostos, e a gente vai tratar a respeito da conversão dele. Também vamos falar a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus estava vindo para Jerusalém, caminhando, ensinando, fazendo milagres e maravilhas e também propagando o reino dele, na face da terra. E agora ele estava sempre caminhando rumo a Jerusalém. Então, finalmente, agora ele chega em Jerusalém e a entrada dele na cidade de Jerusalém vai ser uma entrada triunfal. E vamos ver nessa lição. Também veremos os acontecimentos após aí a chegada de Jesus em Jerusalém, esses acontecimentos e também aquilo que ele vai anunciar para o futuro. Tudo isso veremos nessa lição. A primeira unidade vai tratar a respeito da conversão de Zaqueu, E o número 1 vai dizer a respeito do um rico cobrador de imposto, fazendo referência aí ao versículo 3 do capítulo 19, que diz assim: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, para que Jesus chegasse até a cidade de Jerusalém, ele vai passando por lugarejos, por vilas, e agora ele passa por Jericó. Entrando em Jericó, ele cura ali no caminho um cego de Jericó. E ao adentrar na cidade agora, uma cidade onde era um centro comercial, onde se concentrava ali um grande volume de valores, de riqueza circulando,
e ali existia ali um local, uma espécie de alfândega, que ali se coletava os impostos. E existia a figura de Zaqueu. Zaqueu, um coletor de imposto, não um simples coletor de imposto, mas o chefe dos coletores de impostos. Algumas versões bíblicas vai dizer assim, o maioral dos publicanos. Todos os publicanos ali, eles tinham as credenciais, eles eram outorgados por Roma para cobrar os impostos. Esses publicanos, eles eram judeus. Então os demais judeus, os escribas, todos eles odiavam os publicanos, coletores de impostos, por ser considerados como traidores, né, ali da pátria. Por ser judeus, eles estavam ali coletando os impostos dos seus compatriotas ali, e por ser os judeus, eles sabiam ali de todos os meandros, todos os detalhes a respeito ali da vida de todos. E ali existia a figura de Zaqueu. Zaqueu, o maioral, o chefe agora, ele ouve falar da figura de Jesus. A palavra vai dizer que ele possivelmente ouviu a respeito do mestre, aquele que comia com os pecadores, que se envolvia ali nas rodas juntamente com os publicanos. Então a fama de Jesus, ela corria longe, a fama de Jesus já ia adiante. Então quando Jesus entrou em Jericó, Zaqueu já ouvia falar de Jesus. E Zaqueu, ele tinha um detalhe, que ele tinha uma estatura baixa. E a palavra vai dizer que ele tentou ver agora o mestre, tentou ver Jesus Cristo, mas não conseguia, porque a multidão o apertava, a multidão estava cercando Jesus, e Zaqueu não conseguiu ter acesso a ele. Então você pode imaginar a determinação de Zaqueu para que pudesse ver o mestre, se aproximar do mestre, ter uma proximidade com o mestre. Uma vez que a Bíblia não dá muito detalhe, mas se entende que ele tentou fazer isso, se aproximando, e a multidão era um grande obstáculo para que Zaqueu chegasse agora até Jesus. Então a palavra vai dizer que ele anda adiante, ele se adianta, ele vai à frente dessa multidão. Ele deve ter feito um cálculo em saber que Jesus ia passar mais adiante, por um determinado caminho mais à frente. Então ele sobe agora em uma árvore, ele sobe agora aí numa árvore para poder ter uma visão a respeito de Jesus, uma visão melhor agora, né? Então imagine o esforço, imagine ali a determinação de Zaqueu para ver Jesus passar, para se aproximar mais dele. Então ele sobe numa árvore ali, e quando Jesus vai passando por ele, Jesus olha para cima e chama a ele dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Olha só, então que privilégio, né? Que privilégio aí para Zaqueu. A graça estava ali disposta a Zaqueu, né? Os judeus odiavam aquele homem, os fariseus odiavam aquele homem, mas agora Jesus, ele vai e concede a graça, dizendo a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, que hoje convém pousar na tua casa. Então vamos perceber os detalhes aqui, que Zaqueu ele tinha posse. Zaqueu, a própria palavra vai dizer que era um homem rico, e agora ele se encontra em cima de uma árvore, um local que não era um local adequado para o chefe, né, dos publicanos, chefe dos coletores de impostos. A gente poderia até comparar como se fosse hoje aí um grande funcionário da Receita Federal, coletor de impostos, e agora ele está em cima de uma árvore, né? Pouco para ele importava o que as pessoas iam dizer, pouco para ele importava o seu orgulho. A grande coisa, o que importava mesmo para Zaqueu era se aproximar do mestre, era ver o mestre de perto, era se aproximar o máximo possível dele. Como se não bastasse agora, toda essa determinação de Zaqueu chama a atenção do mestre, e o mestre agora o chama
para ir até a sua casa. Ele não é merecedor da graça de Cristo, ele não é merecedor agora dessa graça salvadora, mas Jesus diz assim: olha, hoje me convém pousar na tua casa. Todos nós que somos seres humanos estamos destituídos da graça de Deus. Precisamos fazer como Zaqueu, descer e ir até os pés do Mestre, descer do nosso orgulho, descer da nossa altivez, descer da nossa prepotência e ir até aos pés do Mestre e ali se prostrar e reconhecer que realmente somos pecadores. O número 2 da primeira unidade vai dar continuidade à história de Zaqueu, mas vai falar sobre a salvação dele agora, fazendo menção ao versículo 9, que vai dizer assim, olha: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Então Jesus caminhando, como a gente já falou, entrando em Jericó, ele cura um cego na entrada, depois cura Zaqueu, Vejamos aí o antagonismo, a diferença entre esses dois homens, um cego que ficava à beira do caminho, um cego que ficava ali à margem da sociedade, esquecido pela sociedade. Jesus passa por ali e aquele cego é curado, aquele cego vai até a presença do Senhor, busca o Senhor e o Senhor o cura. Então agora é a vez de Zaqueu. Zaqueu vai à busca de Jesus, determinado em vê-lo, determinado em ter um contato, uma aproximação. E agora a salvação, a graça também chega para Zaqueu. E a gente precisa ter um grande aprendizado com isso aí. E todos nós devemos saber que a graça de Cristo, ela está disponível tanto para o mais humilde como também para os menos humildes. Ele está disponível para o rico, para o pobre, para a criança, para o ancião, está disponível para o negro, para o branco, independente da situação, da raça, da cor, da situação financeira, econômica, enfim. Jesus está disponível para toda a graça do Senhor, está disponível para todos, independente do que você faz e pratica. A graça, ela pode atingir e pode alcançar a vida de todos nós, assim como atingiu, alcançou Zaqueu, ali um publicano, um coletor de impostos, um homem considerado ali ladrão, roubador, corrupto na visão de todos os judeus, todos os escribas, todos os fariseus ali o condenavam, já tinham eles ali como pessoas que não eram dignas de ir para o céu, de pessoas que não eram dignas da atenção de Cristo. Então, aos olhos humanos, essas pessoas já eram ali rejeitada, condenada, Rejeitada como cego de Jericó e condenada ali aos olhos humanos como o próprio Zaqueu. Jesus, ele veio para alcançar a todos, sem exceção de pessoas, ele veio aos perdidos. E é interessante aqui o comentário da revista, que no finalzinho do parágrafo a revista faz uma analogia com Zaqueu e a história do jovem rico, na oportunidade, quando o jovem rico vai e diz assim, Senhor, o que devemos fazer para adquirir a vida eterna? Então Jesus, ele conta-lhe uma parábola e depois diz assim, olha, vá e distribui teus bens para os mais necessitados, distribui teus bens para os pobres, Aquele jovem rico, na oportunidade, se sente afrontado, com essa resposta de Jesus, com essa situação toda, e ele sai da presença de Jesus de uma forma que não vai atender ali a solicitação do mestre. Já no caso de Zaqueu, Zaqueu abre mão agora dos seus bens, abrindo mão dos seus bens, mostrando que realmente a salvação havia chegado até Zaqueu, e agora essa atitude de chegar e dizer, olha, eu vou dar metade dos meus bens para os necessitados, para os pobres, eu vou restituir 4 vezes mais aqueles que eu fiz mal. Isso aí demonstra que realmente a salvação havia chegado até Zaqueu. Mas interessante é que a revista ela fala assim que, olha, aqui o camelo passou pelo buraco da agulha. Existe um versículo que vai dizer que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico
entrar no reino do céu. Então, com a conversão de Zaqueu, que realmente era um homem rico, né? Então a revista vem colocar aqui, né, assertivamente, de que dessa vez o camelo passou pelo buraco da agulha. Número 3 da primeira unidade, dando continuidade também à questão da conversão de Zaqueu, vai tratar a respeito do versículo 10 do capítulo 19, que diz assim, ó, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vai falar sobre o testemunho aí da conversão de Zaqueu, né? A gente vai observar que esse versículo 10 do capítulo 19 é um texto-chave, é um texto áureo, não só do capítulo 19, mas de todo o livro de Lucas, né? É justamente isso, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, esse era o objetivo de Cristo, buscar e salvar a todos os perdidos. E ali, Zaqueu buscava Jesus, procurava Jesus, se aproximar de Jesus. E o objetivo de Jesus era esse, de buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Então, quando Zaqueu ele tem essa graça à sua disposição, ele busca Jesus e tem essa graça à disposição, ele a recebe com alegria, a palavra vai dizer. Ele recebe com gozo, com alegria, e agora ele está aí diante do Mestre. Então, quando Jesus está ali na casa de Zaqueu, e aí Zaqueu está ali dialogando, né? As pessoas estão ali, então Zaqueu se levanta e pronuncia ali, Senhor, darei metade dos meus bens a todos os necessitados. Então parece que com essa atitude a gente vai observar que a mudança realmente, a conversão de Zaqueu, uma conversão realmente real, é uma conversão assim, tangível, né? Porque ela atinge um bolso, ela atinge a fragilidade daquele homem. Ele era um publicano, era um homem rico, e parece que o coração dele estava anteriormente nos seus bens, na sua riqueza, e ele agora se levanta e diz, olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Mas é interessante que Zaqueu não está promovendo essa filantropia, ele não está promovendo esse bem aos seres humanos, ao seu próximo, com o intuito de obter a sua salvação, com o intuito de obter a vida eterna. Não, Zaqueu ele está fazendo isso porque ele já obteve a salvação, ele já obteve ali a vida eterna. Ele ali já foi salvo. Jesus ele declara, hoje entrou salvação nesta casa, né? Então, esse ato, essa atitude de Zaqueu de dar metade dos seus bens, parte dos seus bens, é agora uma atitude daquela pessoa que é salva, daquela pessoa que realmente ela já foi alcançada por Cristo. Então aqueles que já são salvos, porque a palavra diz que a salvação vem ao reconhecer que Cristo é o seu Salvador. Então se você reconhece Cristo como seu Salvador, a palavra vai dizer que você agora é separado, você agora é santificado, agora você realmente é salvo, né? Você agora já não está no reino das trevas, já está agora no reino da luz. E as consequências disso, os teus atos, os teus comportamentos, eles vão trilhar de acordo com essa atitude, de acordo com esse comportamento agora de ter aceitado Jesus como seu Salvador. E é isso que Zaqueu está fazendo. Ele vai agora doar metade dos seus bens para os pobres. E na sua declaração, Zaqueu diz mais, ele diz que ele iria restituir 4 vezes mais aqueles a quem ele defraudou. Então, o publicano, na verdade, ele eram considerados ali pessoas indignas, né, de ser salvas, eram ali rejeitadas, eram pessoas consideradas corruptas, ladrões, né, pelos judeus, pelos fariseus, pelos escribas, e de alguma forma eles tinham razão. E aqui a gente vai observar que Zaqueu diz, olha, restituirei 4 vezes mais aqueles na qual defraudei. Então ele tinha consciência que ele fez coisas erradas realmente. Então a conversão de Cristo, aceitar Jesus como seu Salvador, ele não apaga o seu passado.
tudo aquilo que você fez de errado, tudo aquilo que você cometeu e errou, e nós como os pecadores que somos, cometemos erros no passado e não temos como apagar esses erros, mas temos a oportunidade de escrever uma nova história, de ter acesso agora a uma página em branco, e essa página em branco você vai agora escrever diferente daquela página que você virou, né? Então Zaqueu agora ele tenta restituir, né, aqueles na qual ele fez errado, e vai viver uma nova história agora. Então você, meu irmão, você, minha irmã, professor que vai dar essa aula, precisa tocar nesse exemplo, nesse ensinamento. Zaqueu, ele agora vai ter uma nova oportunidade de escrever uma nova história. Ele não consegue apagar aquilo que ele fez de errado, não, mas ele tem a chance agora de mostrar que ele é uma pessoa, uma nova criatura, uma pessoa que foi transformada. E aquelas pessoas que viram ele fazer as coisas erradas vão ter a oportunidade também de ver ele fazendo a coisa certa, de ver eles fazendo a coisa correta agora, porque Zaqueu vai escrever uma nova história. A segunda unidade vai falar a respeito da entrada triunfal em Jerusalém, fazendo referência ali ao versículo 35 e 36 do capítulo 19, que diz assim: então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Então agora a gente vai observar que Jesus ele vai entrar em Jerusalém, ele passa pelos lugares, passa por Jericó, ele vai ensinando, vai pregando, vai libertando, né? Como ele fez ali, curou o cego, curou agora Zaqueu. E quando ele vai entrar em Jericó agora, em Jerusalém, ele chama alguns de seus discípulos e diz assim: olha, vai até aquele lugarejo ali, e logo na entrada dele, ali tem um jumentinho. Você pega esse jumento, e se alguém ali o perguntar ou lhe questionar o que você quer com esse jumento, você diz que o Senhor está precisando dele. Então assim, esses discípulos fazem, eles vão, e ao entrar logo nesse lugarejo, na entrada encontra ali, conforme o mestre havia falado, um jumentinho, e eles trazem esse jumento agora para Jesus adentrar. Então esse ato aí mostra aos discípulos que realmente Jesus é Messias, Jesus é o Messias anunciado e que deveria ser esperado e reconhecido por todos os judeus. Não só pelo fato de ele ter falado isso e isso realmente se concretizar, olha, vai lá que vai estar, e realmente estava, mas também porque esse ato de Jesus entrar em Jerusalém montado num jumento é um ato onde está se cumprindo a profecia que foi anunciada ali no Antigo Testamento, onde os seus profetas anunciavam ali que Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias esperado, iria adentrar na cidade de Jerusalém montado, não num cavalo puro sangue, no asalão, mas sim num jumentinho, mostrando ali a grande humildade do Rei dos Reis. Número 2 da segunda unidade vai falar a respeito da multidão jubilosa, né? Então agora, dando continuidade a esse raciocínio, Jesus está prestes agora a entrar montado num jumento em Jerusalém. E a revista vai falar aqui a respeito do versículo 37, que faz referência lá a essa entrada, diz assim: olha, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Então olha só, a multidão agora está muito alegre, está jubilando lá, reconhecendo Jesus como o Messias, reconhecendo Jesus como o enviado de Deus, reconhecendo Jesus agora como um rei. E eles louvavam ali a Jesus dizendo: seja bem-vindo o rei está vindo.
Então todos eles reconhecendo. Então esse ato agora provocou ali nos fariseus uma situação onde viu a popularidade de Jesus sendo aclamado pelaquela multidão, e agora eles seriam incapazes de tentar fazer com que essa multidão parasse de falar, que essa multidão parasse agora de clamar a Cristo, né? Jesus como Cristo, Jesus como Messias. Então eles se voltam para Jesus e dizem assim, pede para que Jesus fizesse a multidão parar de clamar. E esse registro está simplesmente apenas no livro, no Evangelho de Lucas, né? Então Jesus se recusa a fazer esse pedido à multidão e ele faz o seguinte relato, diz assim, asseguro-vos que se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Os estudiosos vão interpretar com essa declaração de Cristo de que no momento em que estão todos ali gritando Hosana e vem o rei, é o Messias, é o Cristo, né? Todos eles ali clamando, gritando, reconhecendo, dando ali a ênfase que ele realmente é o Messias, o enviado, né? o que estava ali sendo anunciado no Antigo Testamento, que é o Messias. Então Jesus ele se volta agora para os fariseus e diz assim, olha, eu os afirmo que se eles pararem de gritarem, se eles pararem de clamar e reconhecer, as pedras clamarão, dando a entender que o ato de Jesus ressuscitar no terceiro dia, ali naquele lugar onde ele é colocado, e a pedra que se move, a pedra que é rolada, né? Ele ali naquela sepultura onde é envolto de pedras, né? Então, se essa multidão aí parar de clamar, parar de gritar, parar de dizer que ele é o Messias, as pedras assim o farão, as pedras clamarão, as pedras evidenciarão que realmente Jesus é o Messias. E realmente evidenciou no momento em que Jesus ele ali foi morto, sepultado e no terceiro dia ressuscitou. Ali quando Jesus ressuscita, há um grande tremor, as pedras se movem, né? Há ali um tremor de terra e ali aquela pedra ela rola e Jesus agora ele ressuscita. E vocês conhecem a história. Então, quando ele fala assim, as pedras clamarão, ele está se referindo justamente a este acontecimento. Mas vamos perceber que esse entusiasmo, essa empolgação agora de todos gritarem Hosana, Hosana, que vem o rei, todos eles unanimemente gritando, parece que esse entusiasmo ele chega ao fim, mais lá na frente, quando Jesus ele é ali capturado, né? Porque a grande verdade é que o Messias esperado pelos judeus era o Messias que viria para romper, né? com esse governo que estava ali, que assolava os judeus, que assolava agora esse povo. Então eles esperavam um Messias que viesse com uma espada na mão, que viesse agora liderar a multidão, liderar o povo contra essa opressão. E essa liderança, ela seria agora uma liderança onde se iria derramar sangue, onde haveria luta realmente e, consequentemente, uma conquista. Jamais eles esperariam que viesse agora um reino sendo estabelecido, um reino de amor, um reino de paz, um reino onde eles não estavam ainda na altura para perceber e reconhecer tudo isso. Então, é por isso que essa empolgação com relação a dizer que ele era o Messias, que ele era o rei e reconhecendo, ela vai se desvaindo ao decorrer aí da caminhada, né, dos acontecimentos. E o número 3 da segunda unidade, ele fala a respeito de Jesus chora à vista de Jerusalém, fazendo menção ao versículo 41, que vai dizer assim, olha, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Né? Então Jesus, ele chora ao se deparar com a cidade. Não só por se deparar com a cidade, mas por saber que a cidade de Jerusalém não o reconheceu como Messias, não o recebeu realmente como o seu rei, como o Messias prometido. E esse não reconhecimento, esse fato de dar as costas para Cristo,
ele tem uma grande consequência, e Jesus já estava vendo ali essa grande consequência da cidade não ter rejeitado, de ter rejeitado a Cristo. Então Jesus chorou, e a revista vai dizer que ele chorou, quando Lázaro morreu, Jesus chorou, mas nesse momento, quando ele vê a cidade de Jerusalém, ele chora, mas ele chora copiosamente, ele chora como se fosse aquela pessoa que chora por um ente querido que morreu, como as carpinteiras que eram contratadas para chorar no velório, choravam em alta voz, e assim também, lamentando, Jesus chorou copiosamente. E a terceira unidade vai falar sobre ensinos proféticos sobre o futuro. E a gente vai observar que esse ensino profético a respeito do futuro, esse tema, esse assunto lhe recai logo depois que eles estão ali no templo, e ele se depara com uma viúva que está ali, coloca algumas moedinhas no gasofilazo, ali no depósito, ali dentro do templo, e o ato dela fazer isso chama a atenção de Jesus, porque eram as únicas moedas que ela tinha, Então Jesus a elogia ali, na frente de todo mundo, dizendo que essa mulher ali que deu a maior oferta, algumas moedas, enquanto que ali os plantadores, os donos de grandes áreas de terra que estavam também fazendo ali as suas ofertas, dando vultosas ofertas, mas estavam dando apenas parte daquilo que sobrava, enquanto que aquela viúva deu tudo o que tinha. Então Jesus a elogia. E ao sair do templo agora, os seus discípulos fazem duas perguntas, depois deles passarem pelo templo, depois de elogiar a formosura daquele templo, a beleza daquele templo, de como foi construído e as suas pedras, Então Jesus, ele vai dizer assim que, olha, virá um tempo que não restará pedra sobre pedra, Então ele vai anunciando o que vai vir pela frente. E o número 1 dessa terceira unidade fala justamente sobre os princípios das dores, e não é o fim, fazendo referência ao versículo 8 do capítulo 21, que diz assim, olha, respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não o sigais. Então esses discípulos, juntamente com Jesus, ao sair do templo, eles fazem justamente esse elogio ao templo, E Jesus ele usa essa expressão, olha, vai chegar um tempo em que não haverá pedra sobre pedra. Então agora os seus discípulos ficam alarmados e perguntam, mestre, quando é que isso vai acontecer? Eles achando que a destruição do templo ocorreria com o fim do mundo. Então Jesus começa a explicar dizendo que os dois eventos ocorrerão, mas em momentos distintos, em tempos diferentes, onde tanto para a destruição do templo de Jerusalém viria sinais específicos, quanto também para o final do tempo, o fim do mundo, também viria sinais específicos. Então, quanto à destruição de Jerusalém, o que vai anteceder essa destruição é que o exército inimigo vai sitiar a cidade, Então, no momento em que sitiar a cidade, que as pessoas que estejam fora da cidade não entrem, as pessoas que estejam lá pelos montes, que fiquem por lá mesmo, e aquelas que estão ali pela cidade puderem ir para os montes, que vá. E Jesus agora ele faz referência com relação às mulheres gestantes, às mulheres que estão amamentando, porque grande é a dificuldade de elas saírem e ter essa habilidade para fugirem, Porque quem puder fugir, que fuja, porque grande será a destruição de Jerusalém ali, quando os inimigos adentrarem. Já os sinais com relação ao fim dos tempos, o fim do mundo, a gente já sabe, muitos deles, que virão rumores de guerra, nação contra nação, pai contra filho, terremotos, maremotos, pestes, perseguição aos discípulos, mas tudo isso ainda não é o fim, mas é uma oportunidade para que todos pudessem testificar, para que os cristãos também pudessem testificar. E no momento dessas perseguições, a palavra vai dizer que os próprios parentes, os mais próximos, entregarão nas mãos dos reis, nas mãos dos governadores, e ali agora esses cristãos terão que ir até a presença desses reis e governadores e testificar
Mas a palavra ela diz assim que não fiques preocupado, porque o Senhor dará sabedoria e dirá, né, colocará palavras na sua boca e saberás o que dizer. Será oportunidade para testificar, né, de Cristo, e Ele mesmo dará a palavra de sabedoria, colocará a palavra em nossa boca para poder falar. E aquele que perseverar até o final, esse sim vencerá. Então, após 40 anos que Jesus havia proferido essas palavras, agora o general de Roma, Tito, ele leva os seus exércitos e cerca Jerusalém. E ali muitas pessoas morrem e muitas outras são levadas cativas, resultando na maior diáspora de todos os tempos. E o número 3 da terceira unidade conclui falando a respeito da vinda do Filho do Homem. E faz referência ao versículo 27, que diz assim, olha: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Falando a respeito da vinda de Cristo, né? Que ele virá sobre as nuvens com poder e grande glória. Então a volta de Jesus é uma volta eminente. O cristão, ele deve esperar ele a qualquer momento. A qualquer momento Jesus pode estar voltando. Essa é uma das promessas que, quer queiram ou não, ela vai acontecer. Nós, querendo ou não, seja cristão ou não, é uma promessa que Jesus realizou e ela há de se cumprir. Assim como várias outras promessas que já foram feitas e já foram cumpridas, como essa. Depois de 40 anos, o exército inimigo agora cerca a cidade e destrói, e não fica pedra sobre pedra ali. Então, se cumprindo aquilo que Jesus havia falado. E agora Jesus disse também que voltaria, né, com poder e glória, viria, né, sobre as nuvens. E os sinais que precederiam a sua volta são esses todos que já estão aí escancarados para todos nós vermos, né? Nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, terremotos, maremotos, muitas pestes surgindo, novas pestes surgindo. Então tudo isso são sinais que precedem agora a vinda de Cristo. E como conclusão, a revista ela traz aqui uma declaração de Cristo dizendo assim, olha: vigiai, pois a todo tempo orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Aleluia! Já chegamos na nossa aplicação pessoal. Jesus voltará e arrebatará os que esperam vigilantes à sua volta, sem dar ouvido aos falsos ensinos que negam, marcam data ou vivem como se Jesus jamais fosse voltar. Maranata. Então que possamos aí orar, estar esperando a volta de Cristo eminentemente, como se fosse para qualquer momento, não é para amanhã, é para qualquer momento. Então, é uma promessa que está prestes a se cumprir, quer queira ou não. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, esteja com as suas mãos poderosas sobre as nossas vidas, nos protegendo e nos guardando sempre. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.